é quem está mais próximo do Palmeiras, apesar dos 9 pontos de desvantagem, né, Zinho? Sim, mas assim, a gente olha pelo desempenho. Pelo desempenho, que é do time alternativo, a fala do Dorival não é essa, né? Se ele fala que são 2 times titulares, eu acho que ele está com a postura certa, motivando todo mundo. Agora, a pontuação, o Palmeiras tem uma vantagem boa, uma gordura boa, e o Palmeiras vai se livrando, ou nos confrontos diretos, dentro de um campeonato de pontos corridos, que foi contra o Corinthians, o vice colocado. Vence fora de casa. Tem um joguinho mais ou menos no próximo final de semana, né? Que vai ser um tirateima bom pra gente ver como é que vai ficar isso. É o Flamengo manter esse desempenho e no confronto que vai ser no próximo domingo, né? Contra o Palmeiras, tentar tirar um pouco dessa vantagem. Mas a verdade é que se o Palmeiras manter esse desempenho de pontuação, não é nem se joga melhor ou não, mas vence, ganha os jogos, aí é Flamengo, aí depois é um outro time que briga também por essa ponta, que é o Fluminense. Passou por um, que é o Corinthians. Se passa bem pelo Flamengo e Fluminense, fica difícil parar o Palmeiras. Agora tá ficando legal o campeonato, porque volta aquela coisa, né? Flamengo, Palmeiras, Flamengo, que também vão brigar aí, né, por vaga em final de Libertadores. É domingo que vem o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, Mário Mar. Nos últimos 10 jogos, só aquele empate com o Atlético Paranaense, né? Isso eu tô falando de qualquer competição, né? Somando todas as competições. No mais, 9 vitórias do Flamengo. Olha. E esse time no Campeonato Brasileiro pegou uma reta, né? Com um time titular sendo poupado. Mas, Bruno, para pensar na escalação que o Dorival colocou em campo hoje. Ali, assim, não era titular do Flamengo, mas seria titular, quase todo mundo seria titular em muitos times do Brasil. Sim. Então, sim, o Flamengo tem elenco muito bom, sofreu não, né? Teve dificuldade no primeiro tempo e no segundo tempo, e aí acho que agora quem está com alguma dor de cabeça é o Filipão e é a defesa no primeiro pau, de escanteio. São 3 gols ali iguais, né? Sim. Até a gente vendo assim os melhores momentos, ou os gols da partida, o primeiro pro segundo gol, você não sabe se é replay ou se já é outro gol, não, né? Sim, concordo com você. E como são 3 horas e como a gente tem um zagueiro aqui com a gente, o Fábio Luciano, sério, a gente vai ter que falar sobre isso. Será que isso não dá dúvida? Tipo, primeiro escanteio na quarta-feira, o Flamengo vai bater no primeiro pau. Sim. Claro, eu sei que eram outros jogadores e tal, mas o Atlético Paranaense mostrou ali um cochilo bravo, né? Escanteio mortal. Aliás, vamos ver uma tela sobre isso, Fábio, porque já que o Marra te convocou, a gente tá vendo aí os gols do Flamengo em jogadas aí de escanteio. Esse já é o do Lázaro, certo? Já é o 4º gol ali do Flamengo, antes 2 gols do Fabrício Bruno. E a gente tem uma tela que mostra exatamente gols em escanteios em uma mesma partida nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, até uma outra disputa entre Palmeiras e Flamengo, porque o Palmeiras faz muitos gols assim. Tá indo um pouco mais do goleiro pro gol do Pedro. Sim, isso é mérito. Mérito e encontrar bobeira também da defesa adversária, né? Mas o Fabrício Bruno sobe muito bem nos 2 primeiros. O Lázaro vai muito bem e foi muito legal porque o último gol, o gol do Pedro, foi completamente diferente dos outros. Sim. Que mostra que não é de uma nota só, não, né? Que o time tem treinado situações diferentes. E o Pedro tem facilidade para isso, né? Os gols que o Pedro faz próximo da área sempre são no segundo pau, né? Então ele busca a inteligência do atleta, do atacante, né? Então ele busca esse segundo pau, ele busca o posicionamento atrás do lateral, por exemplo, que teoricamente é o cara mais baixo da equipe. Então é isso que a gente disse, os 2 gols do Fabrício Bruno e do Lázaro são uma bola um pouco mais fechada, mais seca e antecipação, né? Então, é muito difícil a bola do primeiro pau, né? É difícil, muito difícil para os zagueiros também, ainda mais se você não tira a velocidade de quem está indo para a bola, né? Então você percebe que o Fabrício Bruno, ele faz um movimento sozinho, né? Então ele tem força e tem a impulsão ali, o arranque para antecipar a jogada, e o gol do Pedro é uma outra forma, né? Uma bola um pouco mais alçada, viaja mais, e aí o Pedro usa muito bem esse posicionamento e a estatura para fazer o último gol. Zinho, no seu comentário aqui inicial, você falava sobre o Fabrício Bruno se credenciando para jogar no meio de semana, no lugar do Davi Luiz. É essa a sua ideia? Se a gente pensar em posicionamento, Fábio Luciano, zagueiro craque, fenômeno, pode falar melhor que eu, né? Mas assim, eu enxergo taticamente que o Fabrício Bruno, ele atua pelo lado direito.
E na dupla que está jogando na Copa do Brasil, na Libertadores, quem tem jogado pelo lado direito é o Davi Luiz, porque o Léo Pereira joga pelo lado esquerdo. Não é por causa dos 2 gols, claro, credencia, dá moral, mas o Pablo está jogando pelo lado esquerdo e o Fabrício Bruno pelo lado direito. Então, me parece que assim, o Fabrício Bruno entraria para jogar ali pelo lado direito, é o substituto imediato ali do Davi Luiz, mas os 2 gols, o bom jogo, tem jogado bem, né, a defesa do Flamengo. Mas assim, é uma moral, né, o cara fazer 2 gols, jogar bem, sair com uma goleada, e ele que joga pela faixa direita, né, não sei o que pensa o Fábio Luciano, né? Não, é isso, Zinho. Acho que o seu raciocínio ele é sempre perfeito, né, Zinho? Então, assim, você tem o Léo Pereira, que é um jogador que consegue render mais pelo lado esquerdo, né? Porque é um canhoto, é um cara que está acostumado a jogar ali. Sim, parecidos. E o Anderson, que é reserva do Bento. Sim. Cara, que loucura, né? Os jogadores de ataque, né? Normalmente o Flamengo faria alguma daquelas 7 chances mais claras. Sim. Umas 2 o Flamengo faria. Voltem disso, né? E às vezes você é até punido, né? Não faz gol, vai lá e toma. Só que eu também não caí naquela de que Filipão aprendeu o jeito. Não. O jogo foi muito difícil para o Atlético Paranaense. Filipão, o Atlético conseguiu parar o Flamengo, não foi o placar, essa? Eu acho mais honesto falar. O placar foi 0-0. Mas não quer dizer que o Flamengo não tenha criado para vencer. Sim. Criou para vencer. Só que, né, Bruno? Aí a gente sai do Campeonato Brasileiro e a gente vai para outra competição, que é a Copa do Brasil. O placar da Copa do Brasil é aquele 0-0. Esse jogo é chato. Esse jogo é difícil. O Atlético leva... é um bom time também. O que esse jogo muda ou mostra ou ensina para o jogo de quarta? Tem alguma relação, Fábio? Alguma interferência ou não? Do jogo de hoje? Bruno, eu acho assim, pode mexer um pouco com a confiança dos times, né? O Flamengo pode, né, por esse resultado de 5-0, ser um time mais, ainda mais, né? Porque o Flamengo já é um time confiante. Talvez isso pode trazer ali amanhã, na terça-feira, um ambiente um pouco negativo para o Atlético Paranaense. Isso pode acontecer. Mas são, como a gente falou, na quarta-feira serão escalações completamente diferentes, né? Então o Atlético Paranaense joga de uma forma diferente. É isso aí, pessoal. Então daqui a pouco tem mais notícias pra vocês. Se inscrevam no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like, hein? Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa partida e escreva da onde que você está assistindo o nosso vídeo. Se é de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia. Escreva aqui pra gente saber aonde tem torcedor da nação. Nos vemos no próximo vídeo.